Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o mindset de uma startup. E aí, você sabe o que é uma startup? Uma startup é uma empresa em modelo inicial, com um modelo de negócio inovador, escalável e repetível. Diferente das empresas tradicionais, a startup ainda está testando hipóteses e validando suas ideias e tentando encontrar um espaço no mercado. As startups elas se destacam porque geralmente utilizam a tecnologia e conseguem crescer de uma forma acelerada. Bom, se você pensar no Uber, no iFood, até mesmo no Nubank, todas elas começaram pequenas, mas mudaram completamente a forma em que atuam. Começaram como startups. Então, quais são as características de uma startup, né? Bom, as startups, elas têm algumas peculiaridades marcantes. Por exemplo, primeiro elas trazem inovação e fazem com que cada solução seja melhorada progressivamente. Outro ponto importante é a escalabilidade, ou seja, conseguem crescer rápido sem aumentar o custo na mesma proporção. Claro que a startup ela ainda está num processo de teste, então uma das questões importantes é a incerteza, pois ainda não sabem exatamente se esse modelo vai dar certo. E é claro que a startup não pode deixar de ter, em seu caso, o uso de tecnologia, que muitas vezes digitalizam os processos que ainda são manuais. E aí, você sabe qual a diferença da startup para uma empresa tradicional? Bom, enquanto uma empresa tradicional ela tem um modelo consolidado, já testado e previsível, a startup ainda está testando e se adaptando. Ela é como se fosse um laboratório de inovação e busca da melhor alternativa, do melhor caminho para crescimento. Bom, a startup ela tem uma linha de classificações. Então, nós temos as startups que são de diferentes formas. E eu vou falar um pouquinho sobre as formas principais. Bom, nós temos o polo de desenvolvimento. Ou seja, o que o polo de desenvolvimento faz? É a idealização, né, de toda a ideia colocada no papel. Mas a partir da validação, eles começam testes com primeiros clientes, depois eles vão desenvolvendo a atração, né, que já tem em cada cliente, com busca de crescer cada vez mais. Além disso, o que ela vai buscar, né, no estágio de desenvolvimento é a escala de um modelo de negócio acelerado e, o principal, a busca de investimento e a maior maturidade, ou seja, a consolidação de vendas, né, de algum produto ou serviço da empresa e também a atração de investidores. Outra questão importante é que, pelo modelo de negócios, a startup pode se diferenciar. Então, nós temos a startup, que é o B2B, ou seja, a empresa que vende de empresa para empresa, né, o business to business. Temos o modelo B2C, que é business to consumer, ou seja, de empresa para cliente. Nós temos também a linha de marketplace, ou seja, que conecta
compradores e vendedores, como por exemplo a OLX, Mercado Livre, softwares por assinatura e por aí vai. E também nós vamos pensar que a startup ela tem um grau de inovação disruptivo, ou seja, elas mudam totalmente o mercado, como por exemplo a Uber. Imagina antes, né? Antes os taxistas tinham todo um processo, aquele taxímetro gerava uma desconfiança, as pessoas precisavam esperar um táxi, precisavam aguardar aquele momento. E a Uber, de repente, lança um aplicativo que a princípio seria para dar carona para as pessoas, né? Então a pessoa estava indo para um lado, ela colocava ali o destino, que ela iria mais ou menos e dava uma carona. Depois foi adaptando, incrementando as ideias, melhorando aquilo que já existia. E hoje nós não conseguimos nos imaginar em uma atmosfera, né, mundial sem esse transporte que é feito por qualquer pessoa com seu próprio veículo, né? Uma curiosidade é que a Uber ela é o maior transporte, é o maior aplicativo de transporte do mundo e não tem, né? Não tem sequer um veículo, entre aspas, né? Pois eu pesquisando já descobri que a Uber comprou alguns veículos autônomos, né? Porque não é novidade para ninguém que ela quer se livrar dos motoristas humanos e que com a tendência que nós vamos chegar aí de tecnologia, isso vai ser muito comum, né? Outra coisa que a startup faz é a questão de engajamento. E agora eu quero que você pense comigo. Escolha uma empresa que você conhece, né? E verifique se ela já foi uma startup ou em qual classificação ela se encaixa. E depois deixe nos comentários, porque eu vou entender de fato se você está assistindo a aula. E esses comentários aí, essa atividade que está no meio da aula aí, vai valer um ponto, hein? Então quero só ver no vídeo que eu vou subir aqui dessa aula no YouTube, se você vai deixar nos comentários. Bom, então eu posso sintetizar para vocês que as startups não são apenas empresas pequenas, elas são empresas que nascem para inovar, testar e crescer de forma acelerada, transformando a maneira com que nós consumimos, nos deslocamos, né? Ou até mesmo fazemos compras. Bom, se você está gostando dessa aula, se você está curtindo este estilo de vídeo, né? Justamente por algumas questões que nós estamos tendo no Teams, deixe aí, né? Também nos comentários o que você achou da aula e posteriormente eu vou subir uma atividade no Teams, tá? Lembrando que quando a gente fala em startups, né? Quando a gente fala em startups, eu costumo dizer que tem uma frase famosa, né? Aqui, né? A frase famosa do Vale do Silício o Vale do Silício não é uma mentalidade. Aliás, o Vale do Silício não é um local físico, mas sim uma mentalidade. Aqui em São Paulo tem um local muito interessante que talvez você já conheça, chamado Cubo do Itaú. No Cubo do Itaú é um local onde todos os dias são apresentadas rodadas de negócios, onde as pessoas que têm uma ideia de negócio, têm as suas startups, possam apresentar. Bom, por hoje é isso. Vou deixar a atividade aí para vocês, para a gente complementar o nosso plano de negócios. E até a próxima aula. Forte abraço para você e tudo de bom, viu? Valeu!